advento da Revolução Industrial deixou para trás o modo de produção agrícola e manual, utilizando máquinas no auxílio das ações humanas e ampliando dessa forma a produção dos mercados. Porém, a atividade humana, principalmente a industrial, tem provocado grandes efeitos ambientais provenientes do consumo de recursos naturais e na geração de resíduos e rejeitos industriais. A industrialização originou uma série de intensos desdobramentos na economia, com modos de produção mais eficientes, no social com as relações entre proletários e burgueses, e no ambiental, com impactos ao meio ambiente, como, por exemplo, a poluição atmosférica. A transformação que o ser humano imprimiu à natureza, com o uso das máquinas e com a necessidade cada vez maior de matérias-primas, fez surgir uma nova relação homem-natureza, na qual o ser humano domina e explora os ambientes naturais, principalmente em decorrência do consumismo, em especial nos países ricos. Mas afinal, o que é a poluição industrial? A poluição industrial consiste em qualquer forma de poluição que tenha sua fonte imediata de atividades realizadas por indústrias. Nesse contexto, englobam-se todos os resíduos poluentes presentes no ar, que se tornam nocivos à saúde humana, à fauna e à flora. Em geral, o principal responsável pela poluição industrial é a queima de combustíveis que liberam gases tóxicos na atmosfera. A exemplo, temos o metano e o cádmio, dois gases extremamente tóxicos que, se não forem devidamente tratados, acumulam-se em organismos vivos. Ademais, podemos citar a contaminação de corpos hídricos com o lançamento de compostos químicos orgânicos e inorgânicos nos seus canais. A poluição do solo com o uso de pesticidas também é um dos efeitos prejudiciais. É fácil citar a indústria do petróleo como a principal vilã da poluição, mas poucos talvez saibam que o segundo lugar nesse ranking pertence à indústria da moda. Se você veste calças ou malhas de poliéster, fique sabendo que essa indústria têxtil requer mais de 70 milhões de barris de petróleo por ano e demora mais de 200 anos para se decompor. A viscose, outra fibra artificial, mas feita de celulose, exige a derrubada de 70 milhões de árvores todos os anos. E apesar de natural, o algodão é uma fibra cujo cultivo é o que mais demanda o uso de substâncias tóxicas em seu cultivo no mundo. 24% de todos os inseticidas e 11% de todos os pesticidas, com óbvios impactos no solo e na água. Nem mesmo o algodão orgânico escapa. Uma simples camiseta necessitou de mais de 2.700 litros de água para ser confeccionada. Talvez o maior dano da indústria da moda seja a tendência da moda rápida, marcada pelos seus preços baixos. O consumo multiplica especialmente os problemas ambientais. A produção da eletricidade e do calor causa 24,9% da poluição total ambiental. A agricultura causa 13,8%. O transporte rodoviário 10,5%. A produção de petróleo e gás 6,4% e a pecuária 5,4%. Mas o mais interessante é que a indústria da moda envolve todas as indústrias que foram citadas anteriormente, o que só nos dá a certeza do quanto a moda tem poder. Se nós pudéssemos corrigir toda a cadeia da moda e reduzir suas emissões, poderíamos estar reduzindo as emissões de mais outras 4 indústrias mais poluentes do planeta. A moda de fato poderia salvar o mundo. A moda é responsável pelo descarte de 92 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano em todo o mundo, representando 4% dos 2,12 bilhões de toneladas de resíduos que são descartados no mundo em cada ano. Isso é mais de 2 vezes do desperdício de alimentos nos supermercados. No processo de corte e costura de uma camiseta, os retalhos de tecido são descartados.
Em Nova York, por exemplo, a quantidade de resíduos têxteis produzidos na fabricação de roupas é 40 vezes maior do que de resíduos têxteis descartados pelos consumidores. A produção de resíduos sólidos aumenta conforme o crescimento da população urbana e de riquezas. De qualquer forma, ser responsável por 4% de resíduos sólidos no mundo é uma grande quantidade. Contudo, isso mostra a grande necessidade em descobrir novas maneiras de reciclar os resíduos têxteis descartados pelos consumidores, como também pelas fábricas. Um dos impactos ambientais mais graves é a contaminação do ar nas cidades. Uma série de gases tóxicos são respirados pelos habitantes urbanos, o que tem refletido no aumento de enfermidades respiratórias e da mortalidade infantil. Em algumas cidades, como na China e Índia, várias vezes se tem ultrapassado os níveis máximos permitidos. Os cientistas creem que esses gases emitidos na atmosfera pelo escapamento de veículos, por atividades agrícolas, fertilizantes e pesticidas industriais, também são responsáveis pelas alterações no clima do planeta. Segundo essa teoria do aquecimento da atmosfera, os fenômenos tenderão a radicalizar-se. Assim, por exemplo, nas regiões onde pouco chove, as secas serão mais rigorosas, e nas regiões que chove mais, as populações sofrerão com mais inundações. Além da elevação do nível do mar, aumento da temperatura da terra, o risco de extinção de espécies de animais, o aumento de tsunamis, tufões, furacões, inundações e também o derretimento das calotas polares, entre outros desastres naturais. Esta situação também pode produzir as chamadas ilhas de calor em escala mundial. Em escala urbana, as ilhas de calor já são um fenômeno bastante estudado. A substituição da cobertura vegetal e dos solos originais por asfalto e cimento retira da terra sua capacidade de absorção da água de chuva, criando graves problemas de enchentes, além de transformar as áreas urbanas em um grande refletor de energia. Some-se a isso o desaparecimento de parte da água de superfície pelas canalizações, já que alguns rios e córregos se tornam um verdadeiro caos para as populações urbanas nos períodos de chuvas. Parte disso é consequência do próprio uso que geralmente se faz da paisagem fluvial, como área de despejo de esgoto de variados tipos, o que agrava a questão ambiental, bem como o alto consumo de água. As fábricas também são um importante fator contribuinte para a poluição da água em todo o mundo. O despejo ilegal de água, gases, produtos químicos, metais pesados ou materiais radioativos nas principais vias navegáveis causam danos à vida marinha e ao meio ambiente como um todo. Nem todas as fábricas são responsáveis por esse tipo de poluição, mas as que se encontram em áreas menos regulamentadas descartam seus resíduos tóxicos em oceanos e rios para se livrar deles de uma forma bem menos custosa. Outra influência da poluição na atmosfera é o fenômeno chamado inversão térmica, caracterizado pela inversão do comportamento normal da variação da temperatura com a altitude. A inversão térmica é um fenômeno natural registrado em qualquer parte do planeta, que corresponde à inversão das camadas atmosféricas em escala local, de forma que o ar frio permanece em baixas altitudes e o ar quente nas camadas mais elevadas. Dessa maneira, ocorre assim uma desestabilização momentânea na circulação atmosférica e alteração na temperatura, assim como bloquear a dispersão de poluentes para cima. Outro exemplo claro de grave impacto ambiental é a chuva ácida, com consequências nefastas para a vegetação. Em zonas altamente industrializadas, principalmente na Europa Ocidental e América do Norte, determinados gases emitidos pelas indústrias, quando misturados com vapor de água da atmosfera, geram componentes ácidos que posteriormente se incorporam ao vapor de água das nuvens. Quando chove, os componentes ácidos caem sobre os bosques, diluídos com a água, e podem provocar a morte de extensas massas florestais. A atividade econômica pouco cuidadosa que tem sido desenvolvida pelo ser humano produz uma série de rejeitos que são ou abandonados ou deixados em determinados locais da natureza. O lixo doméstico, a poluição das águas e do ar e os resíduos industriais são exemplos claros de impactos que podem alterar gravemente o meio ambiente.
A poluição do ar nas cidades é muito acentuada nos dias de hoje, desde a Revolução Industrial no século XIX. Por isso, muitas empresas poluem o ar, muitas empresas e indústrias na cidade deixam o ar cada vez mais tóxico e sujo. Por isso, para mudar essa realidade, as empresas podem criar medidas para que isso não aconteça mais ou que diminua a taxa de poluição no ar. Por isso, sempre que forem criadas novas indústrias ou criadas novas fábricas com a intenção de produzir bastante coisa e que vá poluir o ar, sempre deve tomar cuidado, sempre com a inspeção de como ela vai ser criada e de como vão ser os poluentes que vão ser soltos pelo ar antes de tomar alguma atitude ou de começar a produzir os produtos. Para isso, a pessoa que criou tem que ter muito cuidado e decidir muito bem aquilo que vai ser feito para o melhor da fábrica e para não denegrir tanto o ambiente quanto as outras fábricas que não fazem e não tomam medidas protetoras contra isso. Hoje em dia, existem muitas outras formas de você criar uma fábrica ou indústria e não poluir tanto o ar. Você pode utilizar vários outros tipos ou formas de produção sem poluir tanto o ambiente, e é sempre bom você ver isso na hora que for utilizar ou criar alguma fábrica, para que isso não destrua tanto o ambiente e também não deixe o ar pior do que já está. Tendo isso em mente, o governo também, se ele vê que uma fábrica não está seguindo as ordens ou não está dentre os padrões que devem ser seguidos para não poluir tanto o ambiente, o governo deve ir fiscalizar o local para ver se está tudo aos conformes, para ver se está tudo dentro dos padrões de bem para o ambiente, para que não fique tão ruim quanto realmente as fábricas fazem mal para o ar e sua poluição. Por isso, o governo tem que mandar um fiscal para que veja se realmente a fábrica está seguindo as regras e os protocolos para deixar tudo melhor do jeito que tem que ficar. E é sempre bom que esses tipos também de fábricas e empresas tomem atitudes, que os donos dela tomem atitudes junto com ONGs de proteção ambiental, junto com indústrias e lugares que servem para proteger o meio ambiente e proteger a qualidade do ar. Por isso, qualquer indústria que for criada deve entrar em contato com uma delas para que saiba o que está fazendo e que perceba que está seguindo certinho as diretrizes e como deve ser feito para que isso não atrapalhe muito a qualidade do ar. Por isso, as empresas devem ser têm que ser mais espertas na hora de serem criadas, porque a boa qualidade do ar é qualidade de vida para nós. E sem a boa qualidade do ar, a gente não tem uma vida saudável. Por isso é pensando em nós mesmos que devemos fazer. Então, sempre ter tudo em mente que deve ficar certo e bom para que não polua o ar. Porque além de se criar uma fábrica que vai poluir o ar, além de destruir os pulmões e acabar com vidas de pessoas, pode também destruir o habitat dos animais. Isso é muito prejudicial para a natureza e para nós seres humanos. Então, sempre que for criar, a pessoa tem que se basear numa ideia certa e que não vá fazer nenhum mal para aquela sociedade onde ela está vivendo ou nas cidades, principalmente nas grandes cidades. Então, as indústrias têm que ter sempre um protocolo para serem criadas, se possível, para que polua muito menos o ar do que é poluído atualmente.